Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixe o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com os teus colegas, ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo. Vamos dar continuidade ao conteúdo de Dinâmica, Mecânica Vetorial para Engenheiros Dinâmica, nona edição, o livro do Beard, Johnston e Corwell, baseado nas notas de aula do professor Oller, da Universidade Tecnológica do Texas, capítulo 15, Cinemática de Corpos Rígidos. Falou em cinemática, falou em forma. Falou em cinemática, falou em forma. Falou em cinemática, falou em forma. Falou em cinemática, falou em geometria do movimento, tá ok? Corpos rígidos, vamos sair do mundo da partícula. Partícula não tem definição. Partícula é um ponto localizado no espaço. Agora nós vamos tratar de corpos rígidos. Corpos rígidos, como a gente viu no capítulo 14, pode ser uma idealização de várias partículas, de um sistema de várias partículas rigidamente conectadas. Então o corpo rígido tem essa característica de ter várias partículas rigidamente conectadas. O corpo rígido ele não se deforma, ele não tem deformação, ok? Então vem comigo, vamos lá, a aula é bem pesada. Como vocês podem ver, este é o último conteúdo, pertinente ao conteúdo básico do curso de Dinâmica. Então a gente estuda bastante a partícula para entrarmos em corpos rígidos, darmos essa pincelada em corpos rígidos para então preparar para disciplinas como mecanismos e vibrações. Então nós vamos ter aqui o conteúdo deste capítulo, que é gigante. Tá? Nós vamos dividir em duas partes. Então nós estamos na parte 1, ok? Então vamos começar com a nossa introdução. Cinemática de corpos rígidos é a relação entre o tempo, posição, velocidade e aceleração das partículas que formam o corpo rígido. Então, é justamente usar a questão do tempo, a questão da posição, da velocidade, da aceleração, para definir a forma, a geometria do movimento. Todas essas partículas que rigidamente compõem um corpo rígido. Vamos tratar com a classificação dos movimentos de corpos rígidos, Nós teremos a translação, que é uma translação retilínea. Então aí vem uma parte interessante. A gente tem, por exemplo, um corpo, vamos pegar aqui assim, este corpo, e ele translada, ok? A translação ela pode ser retilínea, Essa é uma das formas do movimento retilíneo. A outra forma é uma transição, uma translação curvilínea, certo? E também nós temos outros movimentos, Nós temos uma rotação em torno de um eixo. Isso é novidade porque a partícula em torno do seu próprio eixo, ela não rotaciona porque ela não tem forma. Então é uma novidade. Esse movimento, portanto, é uma das novidades do corpo rígido. E a rotação, que envolve também o movimento plano geral. O movimento plano geral envolve uma translação mais uma rotação. Perceba bem aqui, tu está fazendo uma translação e um movimento em outra direção. Tu pode rotacionar e transladar. São os movimentos plano geral, ok? E movimento sobre um ponto fixo, que é o movimento giroscópio. Geralmente esse é um conteúdo mais destinado à engenharia mecânica. Quando a gente trabalha, por exemplo, com juntas universais, ou no caso aqui do movimento de um peão, que tem um ponto em que ele rotaciona e ele também translada, tá? Ele faz todo o movimento sobre um ponto fixo.
e um movimento geral, que é aquele que não é descrito pelos movimentos anteriores e que, portanto, é uma combinação dentre todos estes movimentos, gerando um movimento plano geral. Perceba bem, nós estamos falando da cinemática, então nós estamos falando da forma, do movimento, da geometria, ok? Então vem comigo. Vamos tratar da translação. Então considere um corpo rígido em translação. A direção de qualquer linha reta dentro do corpo é constante. Isso por quê? Porque o corpo ele não deforma. O corpo rígido ele é idealizado para que cada partícula que o compõe seja rigidamente ligada. Por isso que qualquer direção de linha reta dentro do corpo é constante. Todas as partículas que formam o corpo se movem em linhas paralelas. Isso vai nos dar a translação. Então nós temos aqui, né, nosso sistema de coordenadas, o ponto O, nós temos aqui os nossos vetores e dois pontos distintos. Aqui caracteriza o quê? Caracteriza o movimento relativo lá do capítulo 11. Então, se tu quer relembrar das equações, pega lá o capítulo 11 e traz ele para o capítulo 15, ok? Para quaisquer duas partículas do corpo, R de B igual a R de A mais R de B em relação a A, ou seja, um movimento relativo. Diferenciando no tempo, nós vamos ter a mesma questão das velocidades e também vamos ter das acelerações. Então, todas as partículas têm a mesma velocidade porque o corpo é rígido, ele não se deforma. Se tem a mesma velocidade ao longo de todas as partículas, deixa eu pegar meu mouse aqui, que ele inventou de sumir, vamos ter a mesma questão em relação à aceleração. Então, nós viemos com grande característica do corpo rígido, que a aceleração é diretamente proporcional aos deslocamentos. A aceleração é diretamente proporcional aos deslocamentos. A aceleração é diretamente proporcional aos deslocamentos. Isso ocorre onde? Num corpo rígido. Tá bom? Vem comigo. Rotação sobre um eixo fixo. Vamos falar sobre a velocidade. Então tu tem aqui teu batatão, aqui uma batata, um eixo, e em torno dele ele faz uma rotação, certo? Ele gira ali em torno do eixo Z, né? E aí tu tem aqui um disco. Dentro desse disco que está a rotação, né, vendo por uma seção, por um corte no corpo, tu vai poder fazer o quê? Todas as contas necessárias para descrever este movimento. Então tu vai precisar do quê? Do ângulo de inclinação em relação à origem, o ângulo φ, e o ângulo θ, que é o ângulo de rotação. Então considere a rotação de um corpo rígido sobre um eixo fixo AA, ou A', ou seja, AA ao longo de Z, conforme essa figurinha, tá? Então presta atenção. O vetor velocidade, a gente sabe que velocidade é R ponto, é dr dt. Então, o vetor velocidade de uma partícula P é tangente ao caminho com módulo dado por V igual a ds dt. Fazendo as equações, tu vai obter o seguinte, que a velocidade é R θ ponto seno de φ. Ou seja, tu vai ter uma relação do θ, que é o ângulo formado ao longo, né, da nossa seção, e o φ, que seria a inclinação em relação à origem. E lembrando, muito importante, que ômega, que é a velocidade angular, é θ ponto. Então, se tu parares para observar bem aqui, ó, R é dado em metros, é um vetor, né? E esse vetor é um vetor de posição, né? Ele é um R, ele é dado em metros. O θ ponto é que nem ômega, e é muito comum em máquinas rotativas tu ter a informação do ômega. E ômega é velocidade angular, e ômega é radianos por segundo. E o seno de φ é dado em radianos, né? Então as unidades do sistema internacional desta velocidade é metros por segundo, porque tu tem aqui o θ ponto, radianos por segundo, e tu tem o teu metro aqui, então vai ficar metros por segundo, tá bom? Então tá bem certinho esta dedução. Pausa o vídeo, faz o desenho e deduz estas equações, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Pausou? Fez as deduções? Então vem comigo, tá? O mesmo resultado também é obtido, né, fazendo com que o dr dt seja igual ao produto vetorial do ômega com R.
é o produto vetorial em relação a esse R. Tu tem esse ponto aqui, esta retinha aqui, ó, com este R aqui vai formar um 90 graus, é por isso que consegue fazer o teu produto vetorial. E aí tu vai obter justamente a velocidade angular. Então pausa o vídeo e faz as tuas anotações. Vem comigo, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Rotação sobre um eixo fixo. Agora falando sobre a aceleração. A mesma ideia, a mesma batatinha, tudo direitinho. Tu tem aqui teu ômega, né, que é a rotação do teu eixo. Para aqueles que não entenderam, né, esse ômega é a rotação do eixo, tá? Então ele é velocidade angular do teu eixo. E aí tu vai ter o que? Uma velocidade que vai saltar para fora desse giro, que é uma velocidade tangencial. E aí vem a ideia da aceleração. Se eu pegar e derivar dvdt, eu vou ter ddt de ômega produto vetorial com R. Eu abro isso, faço regra da cadeia, né? E aí vou chegar justamente em d ômega dt vezes o produto vetorial de R mais ômega produto vetorial com V. Se a gente continuar trabalhando em torno disso, nós vamos chegar no que chamamos de aceleração angular, que é o d ômega dt, tá bom? Então, para tu resolver isso, tu vai ter que abrir esses produtos vetoriais pela regra da cadeia, tá bom? Ou seja, tu tem aqui, né, a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, resolvendo aqui vai chegar nessa relação, tá bom? É bem tranquilo. Para quem já viveu lá o capítulo 11, sabe que isso aqui é exatamente igual à questão de uma rotação, né? Igual a um movimento curvilíneo, tá bom? Então vem comigo. Vamos lá. A aceleração P acaba sendo a combinação desses dois vetores. E aí o que vai acontecer? Tu vai ter um alfa, né, que a gente chama de aceleração angular, produto vetorial com R, mais produto vetorial da angular com o R. Então tu vai ter uma tangencial e uma radial. Quem tem dúvida, volta lá no capítulo 11 sobre componente tangencial da aceleração e componente radial da aceleração, que é exatamente a mesma coisa. É por isso que eu frisei muito nos primeiros capítulos, do capítulo 11, 12 e 13, porque ele é o cerne de tudo. Os próximos capítulos é um repeteco desses capítulos iniciais, tá bom? Então revisem se ainda tem dúvidas, tá bom? Rotação sobre um eixo fixo, placas representativas. Então tu imagina assim uma placa girando. Isso acontece num disco, né, fixado com uma correia, por exemplo, numa bicicleta, por exemplo, tu tem a bicicleta com as correntes da bicicleta ou com a correia da bicicleta, depende de qual for, e tu tem ali dentro uma cremalheira. Essa cremalheira, ela, né, faz um movimento, uma rotação sobre um eixo fixo, mas ela é plana, é como se fosse uma placa. Então considere o movimento de uma placa representativa aqui genérica. Então não é mais um batatão, é como se fosse no plano, tem aqui o eixo saindo para a nossa cara e tu tem uma rotação aqui, ó, ômega igual a ômega de K, ou seja, a tua velocidade angular, um braço aqui e o seu movimento. Presta muita atenção nesse movimento de placa representativa, porque ele é o cerne para, por exemplo, o teu estudo de biela e manivela, tá bom? Então, vamos lá. Vamos com calma nessa parte. A velocidade de qualquer ponto P da placa é dada como R ômega, certo? E a aceleração de qualquer ponto P da placa é alfa K, produto vetorial com R, menos ômega ao quadrado R, né? Pausa o vídeo, refaz esses desenhos com bastante calma e pega o capítulo 11 e tu vai ver que são as mesmas equações. Exatamente as mesmas equações. É bem tranquilo, vem comigo, vamos lá. Não é difícil. E é extremamente importante fazer os desenhos neste capítulo, senão tu não sai do lugar, tá bom? Nós voltamos para cinemática. Falou em cinemática, falou em geometria. Falou em cinemática, falou em geometria. Falou em cinemática, falou em geometria. Então tem que desenhar, tá bom? Resolvendo as equações, tu vai chegar justamente nisso, né? Que a aceleração tangencial é R alfa e a aceleração normal, né, radial, é R ômega ao quadrado. Equações definindo a rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo. Então agora a gente vai vir com todas as equações. O movimento de um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo é frequentemente especificado pelo tipo de aceleração angular.
Então, de novo, esse aqui é o mesmo desenho anterior, a mesma batatinha, o mesmo eixo, a linha, a sua velocidade angular, que é a rotação do seu eixo, né? E aqui nós temos toda a nossa geometria. Por que isso é tão importante? Pessoal, quem vai para engenharia mecânica e vai estudar eixos, isso aqui é fundamental, principalmente para eixos que têm seções transversais variadas, como uma árvore, né? A árvore lá do motor, ela pode ser tratada como um eixo com seções variáveis, né? Então é muito importante entender este conceito agora, tá bom? E em outras áreas, né, tem a ver com os mecanismos, tá bom? Então vamos lá. Recordando, né, que ômega é dθ dt, e a gente pode fazer a substituição para o dt, substituir aqui e chegar no alfa como sendo ômega de ômega dθ. Pode pausar o vídeo e refazer essas deduções. Essa aqui é bem tranquila, tá bom? Tudo que a gente já viu lá no capítulo 11, tudo que a gente já passou, tá voltando tudo de novo. Quando a gente tem uma rotação uniforme, nosso alfa vale 0 e aí nós vamos ter o quê? Θ como sendo θ0 mais ômega t. Cara, isso aqui é a equação do quê? Do movimento retilíneo uniforme. Só que não é um movimento retilíneo, é uma rotação. Rotação uniforme, a nossa aceleração vale 0 e aí nós temos justamente essa equação. Cara, se tu pensar no movimento retilíneo uniforme, isso aqui é x, x0 mais vt. É a mesma coisa, só que agora nós estamos falando de rotação. Então é parecido, tá bom? Então deixa o teu formulário tinindo para futuras avaliações. Agora existe a rotação uniformemente acelerada, tal como existe o movimento uniformemente acelerado, em que o nosso alfa é constante. Isso pode acontecer devido a nosso ômega, né? Ter variações no ômega, mas variações constantes do ômega significa que o nosso alfa é constante. E aí nós vamos ter ômega igual a ômega 0 mais alfa t, θ igual a θ0 mais ômega 0 t mais 1 meio de alfa t ao quadrado, e também vamos ter aquela que é a raiz quadrada, né? Que seria ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa θ menos θ0. Essas três equações. Então, este slide é fundamental para seguir adiante. É o teu slide mestre, por assim dizer, das tuas equações definindo a rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo, tá bom? É extremamente importante isso, tá? Detalhe, nós estamos analisando por seção. Então, se tu tem um corpo com seção variável, tu vai ter que calcular para cada seção, porque vai mudar o R, né? Se muda o R, vai mudar, por exemplo, o teu θ, vai mudar teu ômega, vai mudar tudo, né? Muda tudo, tá bom? Vamos então para um exemplo. Então vamos com bastante calma. Esse aqui é um exemplo do livro, exemplo 5.1, né? Nós temos um cabo, nós temos um mecanismo rotatório e uma carga aqui no disco maior, que é a carga B. Então o cabo C tem uma aceleração constante de 22,5 cm por segundo. Então ele tem aceleração constante, ou seja, é uma baita de uma dica. E uma velocidade inicial de 30 cm por segundo, direcionados para a direita, então direcionados para cá. Determine o número de voltas da polia em 2 segundos e a velocidade e a mudança da posição da carga B depois desses 2 segundos e a aceleração no ponto D na borda da polia em tempo igual a 0. Tu tem o raio interno da nossa polia de 7,5 cm e um raio externo da polia externa de 12,5 cm. Não é difícil, vamos lá, é um pouquinho trabalhoso, tá? Devido à ação do cabo, a velocidade tangencial e a aceleração de D são iguais às velocidades e aceleração de C. Então nós estamos pensando naquela coisa de cabos. E a gente quer que o nosso cabo, né, ele não entre em colapso, ele se mantenha íntegro. Por isso que a velocidade tangencial aqui e a aceleração aqui são iguais à velocidade e aceleração aqui, porque esses cabos estão retinhos, lindos e maravilhosos. Então calcule a velocidade angular inicial e a aceleração. Depois vai aplicar as relações de rotação uniformemente acelerada, como eu disse, aceleração constante, para determinar a velocidade de posição depois de 2 segundos. Avaliar a componente normal e a tangencial de aceleração no ponto D, que ele pediu, né, aceleração no ponto D, e vamos lá. Para fazer isso, desenhe. Como sempre digo, desenhe, desenhe, desenhe. Diagrama de corpo livre, sempre.
Então tu tem aqui, ó, uma velocidade VB subindo, né? Porque está sendo puxado o cabo aqui, então vai subir a nossa carguinha B. Nós temos um ômega, tá? Esse ômega, ele pode ser variado, tá? O que acontece é que ele é uniformemente acelerado, então ele tem uma aceleração que é constante. Nós temos o nosso VD aqui e o nosso VC aqui, tá? O nosso VD e nosso VC estão sempre fixos, né, na direção horizontal. Velocidade tangencial e aceleração de D são iguais à velocidade de aceleração lá no ponto C. Então isso facilita bastante, porque o VD inicial, por isso que é zero, é igual ao VC zero, que é 30 cm por segundo. Foi dado na direção, né, aqui especificada. Para eu fazer, né, e obter o meu ômega, é só fazer este cálculo e nós vamos chegar em 4 radianos por segundo. Sempre radianos, tá? Nunca é graus, tá? Vale lembrar isso. Bem tranquilo. Para fazer a aceleração, a mesma ideia, 3 metros por segundo, se não me engano era 30, né? Deixa eu voltar para cá. Como assim 3? 3 metros por segundo? Vamos ver. Aqui tá errado, tá, pessoal? Isso aqui na verdade é 22,5, aqui tem um erro, tá? É 22,5 centímetros por segundo. Tu faz as tuas contas aqui, porque o raio, né, o raio do D é 7,5, o raio para fora é 12,5. Então aqui está errado no nosso slide, mas o resto está certinho, é 22,5 dividido por 7,5, e aí sim dá 3 radianos por segundo ao quadrado. Então essas respostas estão corretas. Próximo passo, aplique as relações de rotação uniformemente acelerada para determinada velocidade e posição angular da polia após os 2 segundos. E aí nós vamos ter que pegar nosso formuláriozinho, e aí nós temos esta equação, ômega igual a ômega zero mais alfa t. O ômega zero a gente conseguiu calcular no passo anterior, né? A gente resolve aqui no tempo de 2 segundos, dá 10 radianos por segundo. Por aplicação de fórmula, mas tem que ter essas noções, né? De que este carinha é igual a este carinha. E a gente pode depois determinar o nosso θ, né? E aí a gente vai chegar a 14 radianos, tá? Nosso θ zero vale zero, ok? Tá? Não tem nenhuma pré-angulação, tá? Então tá bem direitinho. E aí com isso a gente pode chegar nas rotações. O que é rotação? O que é n? Né? A gente sabe que V igual a 2πn sobre 60, tá? Ou seja, a velocidade é igual a 2 vezes π n, número de rotações dividido por 60, quando a gente quer rotações por minuto, tá? Se não, V é igual a 2πn, tá? E é mais ou menos o que ele fez, né? Ele pegou o nosso θ, ele dividiu aqui por 2π rad e aí teve o número de revoluções, tá bom? Tranquilo, bem tranquilo, né? Só formulário, só aplicação de fórmula. Refaça esse exercício 1, 2, 3, 4, 5 vezes até irem para o próximo passo, tá bom? Nós temos também aqui como determinar o VB e o ΔY, justamente por isso, porque a gente tem o R, né, que é 12, lembrando que é o B, né? É o movimento do B, é 12. O nosso ômega, que é 10 radianos por segundo, né, que a gente obteve aqui. E a nossa variação vai ser o que? O Rθ. Nosso θ é 14, nosso R está aqui os nossos resultados. Tá bom? Bem tranquilo, super de boas, tá? É um exercício bem tranquilo, refaçam ele 5 vezes até pegarem bem direitinho para a gente ir para o próximo passo, tá? Ainda tem mais um pouquinho, né? Calcule as tangenciais e normais, né? E aí vem essa parte bem chatinha. Então, depois de refazerem isso aqui 5 vezes, vamos então para este passo aqui que é mais chatinho. Nós temos que determinar a aceleração normal e a tangencial no ponto D. Então a gente precisa da nossa aceleração angular aqui, né? E as nossas outras acelerações. Então, a aceleração tangencial em D é igual à aceleração em C, é 22,5. Tranquilo. Feito, carreto. Para a gente ter a normal, a gente tem que pegar o RD, né, que é 7,5, multiplicar por ômega zero ao quadrado, temos ali 120 centímetros por segundo. Tá? Ou seja, está aqui o nosso resultado, bem tranquilo. Para ter o módulo de direção da aceleração total, a gente faz aquilo que eu vivo batendo a tecla desde as aulas anteriores. Para tu achar a aceleração total, tu faz um Pitágoras. Bom, tu tens o AD tangencial aqui e o normal aqui. Peço desculpas pelo slide estar um pouquinho fraco, e aqui está 9 polegadas por segundo, na verdade
ele é 22,5 centímetros por segundo ao quadrado, e esse 48 polegadas por segundo ao quadrado é 120 centímetros por segundo ao quadrado, tá bom? Façam o cálculo utilizando o sistema internacional, tá? Mas é que a figura é do livro em inglês, peço desculpas. Mas é só fazer um Pitágoras aqui, para fazer um Pitágoras aqui bem tranquilo, tu consegue até obter depois com relações trigonométricas esse φ, tá bom? Então, bem tranquilo, pega e faz ali o quadrado da galerinha e achou a aceleração, né, total nesta direção de 122 centímetros por segundo ao quadrado. Falta achar o φ. O φ a gente faz pela tangente e é 79,4 graus. Poderia também colocar em radianos, não tem nenhum problema, mas aqui é dado em graus, tá bom? Certo? Vamos então agora para um próximo tópico, tá bom? O próximo tópico é movimento plano geral. O que significa isso? O movimento plano geral não é nenhuma translação, nenhuma rotação. É tipo uma combinação dos dois. O que acontece com o movimento plano geral? É o que acontece, por exemplo, com um cilindro deslizante. É o que acontece justamente nisso. Tu tem aqui um cilindro, né, uma seção de um cilindro, e que ele se movimenta. E ele mantém as mesmas cotas, tá? Então ele tem um movimento plano, que é uma translação em A e uma rotação em torno do A. Ele não é nem uma translação nem uma rotação, é uma combinação de ambos, tá bom? O movimento plano geral pode ser considerado como a soma da translação e da rotação. E aí está a grande sacada. Como todo o nosso sistema ele é baseado em corpos rígidos, ele é baseado como partículas rigidamente interligadas e indeformáveis, o nosso sistema é um sistema linear e por isso nós podemos admitir o princípio de superposição de efeitos, que significa somar os efeitos do movimento. A gente pode somar o efeito da translação olhando somente a translação e depois somar o efeito da rotação, olhando somente a rotação. E aí soma os dois, tá bom? Então vamos lá. O deslocamento das partículas que compõem o corpo A e B de A e B para A2 e B2 pode ser dividido em duas partes. Uma translação de A e B1' e rotação de B1' sobre A2 para B2. Ou seja, tem aqui, segue reto, rotaciona um pouquinho. Entende? Então tu segue reto eles e depois rotaciona, tá bom? Isso acontece em quase todo tipo de mecanismo. É muito comum, tá? Esse tipo de situação, tá? Em que ele vai num movimento e ele levanta um pouquinho. Vai num movimento, levanta um pouquinho. Vai num movimento, levanta um pouquinho. Isso aí acontece direto em vários mecanismos. Velocidade absoluta e relativa no movimento plano. Mesma ideia. Tu tem um movimento plano, que é a translação do A com a rotação do A. É a mesma coisa. Qualquer movimento plano pode ser substituído por uma translação de um ponto de referência arbitrária A e uma rotação simultânea sobre A. Então, o movimento plano, tu faz a translação e soma com uma rotação. Tudo simultâneo, tá bom? Como eu disse, vem aqui assim reto e girou um pouquinho. Vem aqui reto e girou um pouquinho. Vocês perceberam que girar um pouquinho é porque tem um ponto fixo ali que permite a rotação simultânea, tá bom? Para fazer isso, soma de vetores. Vocês estão vendo aqui justamente um movimento relativo, só que agora de velocidades. VB igual a VA mais VB em relação a A. E nós podemos utilizar o VBA como sendo ômega-K, produto vetorial com R de BA. E VBA é simplesmente R ômega. Então, para a gente obter este termo aqui, ó, é simplesmente R ômega, tá bom? Ou R teta ponto, tá bom? O VB, então, é o VA mais o produto vetorial, né, de ômega com o produto vetorial RBA, tá bom? Pausa o vídeo e faz as suas próprias anotações, tá bom? Vamos lá, bem tranquilo. Vamos lá para a velocidade absoluta e relativa do movimento plano em corpos rígidos. Esse aqui é um movimento típico de uma garagem, né? Quando está abrindo a garagem, tu tem um deslocamento na vertical e o outro na horizontal. Então, o que acontece? Esse movimento plano, tu tem o seguinte, ó, tu tem uma translação do A com uma rotação no B. É como se fosse, porque isso é interessante, é como se fosse uma translação com A e uma rotação em torno do B. Como é que eu posso exemplificar isso mais ou menos?
Vamos ver como é que eu posso fazer isso aqui. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Vamos ver. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu tenho esse bicho aqui, ó, certo? E ele faz isso aqui, ó. Esse cara desce, esse carinha desce, enquanto que esse vai para frente. Então é como se eu fixasse essa ponta, imagina assim, e fizesse essa rotação em torno deste ponto aqui. Estou fazendo a rotação aqui, ó. E estou transladando esse cara para baixo. Então a translação, né, e uma rotação em torno. Pode ser o contrário. Eu posso fixar embaixo, que é o exemplo que ele dá aqui, faço a rotação daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, da mesma forma que este ponto desce, tá bom? Então é bem tranquilo, né? Isso é uma coisa que eu acho bem tranquila, tá? Tem que entender que é justamente isso, uma translação e uma rotação para a gente definir isso. Vamos voltar agora aqui. Assumindo que a velocidade de VA final é conhecida, deseja-se determinar a velocidade de VB final de B e angular ômega em termos de VA, L e θ. Lembra que eu falei que na partícula a gente não precisava se preocupar muito com L, que o somatório de momentos não era tão importante? Pois no corpo rígido é fundamental. Como eu disse, a geometria do corpo começa a influenciar, mas não necessariamente a forma do corpo. Vocês perceberam que lá no início, nos primeiros slides, era uma batata? Não importa a forma do corpo, mas algumas geometrias básicas são importantes. As que passam no que a gente chama de linha neutra são importantes. Então o L, que é o comprimento da nossa barra, é fundamental. Mas não importa muito a forma dela, a gente está assumindo ele como sendo um corpo rígido e indeformável. Então a forma do corpo rígido não importa tanto. Mas algumas geometrias, sobretudo as que passam na linha neutra, são fundamentais. Dentre elas é o L. Aliás, é o L que a gente vai mais usar, ok? E a gente precisa dos ângulos também, tá? E, obviamente, velocidade, posição, aceleração e tempo. Então, a direção de VB e VBA são conhecidas. E aí a gente pode completar o diagrama de velocidade dessa forma. Ou seja, para eu ter justamente o VBA, eu tenho que saber uma do A e outra do B. Bem tranquilo. E aí eu vou ter VB dividido por VA, vou ter a tangente do θ. E, portanto, VB igual a VA tangente de θ. Basicamente fazendo aqui nosso triângulozinho, uma trigonometria básica, tá bom? Quando a gente trabalha com o nosso VBA, a gente sabe que o nosso VBA é L ômega. VBA é L ômega. Como é que tu sabe que é L ômega? Se a gente voltar um pouquinho, VBA é R ômega, só que R não é mais R. R agora é o comprimento da nossa barra, é L. Então, por isso que o nosso VBA é L ômega. E isso dá um cosseno. E aí nós vamos chegar nessa super relação clássica em que a velocidade angular de um link, ou seja, de um braço, né, de uma barra, né, barra de um movimento de 4 barras, por exemplo, é VA dividido por L cosseno θ. Ok? Tá bom. Veja bem onde é que está o θ, tá bom? Vamos ver? Somando o ponto B com referência resolvendo para a velocidade VA final em A e velocidade angular ômega, tem-se o triângulo de velocidade equivalente, de novo aqui, né? Vamos dar mais um passo. VAB tem o mesmo módulo de VBA, mas o sentido é oposto. Por quê? Porque é um corpo rígido, indeformável, então tudo que vai é tudo que vem, tudo que foi, tudo que será, ok? Tudo que vai, tudo que vem, tudo que foi, tudo que será. Tudo que vai, tudo que vem, tudo que foi, tudo que será, ok? O sentido da velocidade relativa é dependente da escolha da referência, é lógico. Nós não vamos colapsar nenhum corpo rígido, ok? Nem distorcê-lo, porque ele não se deforma. A velocidade angular ômega da barra tem sua rotação em torno de B, é a mesma que a sua rotação em torno de A. E a velocidade angular não é dependente da escolha do ponto de referência, mas elas são as mesmas. Por quê? Porque essa velocidade angular ela gira em torno de um eixo que está saindo do plano. Todos os eixos que saírem do plano vão fazer o mesmo ângulo, se é que vocês estão entendendo. Então, por isso que não é dependente da escolha do ponto de referência. Tanto faz qual é o meu ponto de referência. Lembrando de novo que o corpo é corpo rígido, ele não se deforma. Então, se eu fazer a minha rotação aqui assim na base, ou aqui assim no meio, ou aqui assim na ponta, dá no mesmo. Tá bom? Como sendo a referência.
Por que isso é importante? Por causa do nosso biela-manivela. E isso na engenharia mecânica é quase que tudo, né? Então, nós vamos trabalhar com a manivela AB e a nossa biela. Tá, vamos começar por partes. Vamos falar bem direitinho. Esse aqui é o exemplo 15.3, ele é muito importante. Vamos bem devagarzinho. Pessoal, a biela-manivela é que nem o nosso braço. Deixa eu pegar aqui o OBS e mostrar. É que nem o nosso braço, tá? É a mesma ideia. Então eu tenho aqui meu braço, beleza? Estão vendo meu braço? E eu tenho aqui o meu antebraço aqui, né? Que está junto com a minha mão. Isso aqui é a nossa biela. Nós chamamos de bielão, que é maior. E aí nós temos a manivela, que está fixa no nosso ponto de rotação, que seria do cotovelo até o nosso ombro. E o cabeçote aqui a gente chama de êmbolo, não é pistão, é êmbolo. Pistão é o conjunto de uma barra com um êmbolo. E o pistão geralmente ele atua em uma única direção. A barra fica acoplada e alinhada na mesma direção. Então o pistão é o quê? É uma base sólida, ou seja, um êmbolo, né? E uma vareta, uma barra que não vai oscilar nem nada e vai descer ou subir, vai manter sempre a mesma translação. Como aqui, esta barrinha pode ficar inclinada, pessoal, deixa eu só puxar aqui, essa barrinha pode ficar mais inclinada, por exemplo, para cima ou mais para baixo, então não caracteriza um pistão. Então isso aqui só é um êmbolo, esta barrinha toda aqui é o que a gente chama de biela, nosso bielão, e aqui a nossa manivela, ok? Então tá, ficou bem claro? Manivela, bielão, êmbolo, câmara de combustão. Vamos de novo? Manivela, bielão, êmbolo, câmara de combustão. Por que eu estou falando isso? Porque vocês estão vendo agora a dinâmica. Agora um trabalho super bacana é fazer a modelagem termodinâmica, né, dos gases aqui dentro, com os efeitos dinâmicos da biela e manivela, num estudo de vibração. Para o quê? Para a fadiga da manivela. Ou a fluência na câmara de combustão. Então, entende como as coisas vão se interligando? Sim, eu posso resolver todo o meu problema de dinâmica, que no final das contas é equação de movimento, que no final das contas é mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a uma F de t, e essa F de t, que é uma força, eu posso conversar com o trabalho gerado na câmara de combustão, e aí eu estou juntando a termodinâmica com a dinâmica, com vibrações, e aí como ocorrem movimentos cíclicos, há forças cíclicas, tensões cíclicas, aí eu posso cair no mundo de fadiga, e como há efeito da temperatura e do tempo, posso cair no mundo do quê? Da fluência dos materiais. Então tudo isso aí se conversa e começa aqui. Então vamos aprender bem isso aqui, tá? Que é uma base de tudo, para mais tarde vocês terem um trabalho de conclusão super bacana sobre esse assunto. Dá para misturar tudo, é bem legal. Então vamos lá, vamos resolver esse probleminha. Opa pessoal, pausa para um cafezinho. Pois é pessoal, é extremamente importante mantermos sempre ligados, né, com as energias renovadas para continuar estudando, tocando adiante os nossos projetos para nos tornarmos profissionais de excelência. Então, para nos fortalecer, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, arregaça esse botão de like, compartilha este e os outros vídeos com os teus colegas, ativa o sininho de notificações para ficar ligado nas novidades e comentem, todo o feedback é importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Então já deixa o seu like, já tomou teu cafezinho, tá preparado? Então bora para a aula! Fizeram a pausa pro cafezinho? Então vamos com tudo aqui, né? Vamos estudar direitinho o esquema da biela-manivela. É super importante o quê? Triângulo, trigonometria, muita trigonometria.
Então vamos lá, meu amigo. É o seguinte. Sim. Vamos determinar a velocidade absoluta no ponto D, com VD igual a VB igual a VDB. A VB é obtida através da rotação da manivela. Então VB a gente obtém da rotação da manivela. Só movimento de rotação. Super tranquilo. Agora, para achar o VD e a relativa VDB, é geometria. Muita trigonometria. Muito desenho. As incógnitas são VD e VDB. E a velocidade angular da biela é obtida através de VDB. Tá bom? O que acontece? Foi dado aqui, ó, 2000 RPM. RPM, rotações por minuto. Então eu já vou dizendo para vocês assim, a velocidade angular, tá, é 2πn dividido por 60, tá? E o nosso n é 2000 e é em RPM. Então, de fato, tu vai ter que fazer umas continhas aí, tá? Outra coisa, traça a linha paralela, traça outra linha paralela. Aí tu vai fazer o ângulos alternos e internos, tem o beta e o outro beta. Tem esse beta aqui, se tu puxar aqui uma perpendicular, em relação a essa perpendicular e um vetorzinho que está aqui, esse beta é igual a este beta que está aqui assim, ó, tá? Nós vamos ver isso aí na próxima slide com maior clareza, tá? Eu vou dar uns saltinhos, aqui. Para a gente começar, a gente analisa aqui a rotação. Nós temos ômega AB, temos o R 7,5 centímetros, 40 e 50 e o VB, beleza? Tá. O ômega AB é nada mais do que os nossos 2000 RPM, vezes 2π dividido por 60 vai dar 209,4, bem tranquilo. E o V é ômega R, nada mais que o nosso R é o comprimento da nossa barrinha, é 7,5, faz a continha, resolvido o problema, bem tranquilo. Porque é só movimento de rotação. A direção da velocidade absoluta VD é horizontal. E a velocidade da direção da velocidade relativa VDB é perpendicular a BD. E a gente faz daí os senos, relações de senos e obtém o beta. Desculpa por estar em polegadas aqui, mas tu só substitui por 7,5 por 20 e vai dar direitinho 13,95, não tem problema, tá bom? Então é super tranquilo, tá, obter isso através de relações de senos. Então tu vai ter o 40 e tu vai ter aqui o ângulo 13,95, o que significa que nós vamos ter outros ângulos, tá? Muito importantes, vem comigo. Para saber o movimento da nossa biela, e a biela é o grande problema, tu vai ter um movimento plano. Esse movimento plano tem o beta aqui, né? Tem esse 50 aqui formado, né? Tem o VD, tem o VB, né? Tu vai ter uma translação e uma rotação, e na rotação tu vai fixar ela no ponto B, por exemplo. E aí tu vai ter um beta, esse beta eu já falei que é 13,95, tu calculou antes por relações de seno, e aí tu tem um 90 graus aqui, então essa sobra aqui é 76,05. E aí tu vai ter que fazer o quê? Um triângulo de velocidades, com um triângulo de velocidades, tu tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e aí tu resolve e vai achar tranquilamente os valores do VD, tá? E aí tu consegue resolver o VD e o VDB. E aí é o seguinte, a nossa velocidade lá no nosso êmbolo é o VD, que é 13,09 metros por segundo, ou 1.308,5 centímetros por segundo. E para achar o nosso ômega BD, é só fazer a relaçãozinha, né, que VDB é igual a ômega BDR, e R é o nosso L, que é 20 centímetros, e tu vai achar aqui os 62 radianos por segundo. Então assim, pessoal, pausem o vídeo, refaçam esse exercício 1, 2, 3, 4, 5 vezes, olhem no livro, refaçam de novo até pegar bem a manha. É muito importante, porque isso aqui, além de ser importante para a engenharia mecânica, é extremamente importante também para quem vai fazer concurso, que é o que mais cai em concurso, tá bom? Cai muito isso em concurso, tá? Vamos para o centro instantâneo de rotação no movimento plano. Então tá, é o seguinte, o movimento plano de todas as partículas de uma placa pode ser substituído pela translação e pela rotação, como a gente aprendeu. Então é o seguinte, eu vou puxar aqui, né, um objeto, e é que assim, ó, o objeto está aqui, tá bom? Ele vem, translada, rotaciona, translada, rotaciona, translada, rotaciona. Então existe um ponto no além, que é um ponto que é um centro instantâneo de rotação de todo esse corpo. E é super importante para nós, engenheiros, saber o braço, por exemplo, dessa cabeça. Digamos que isso aqui é a cabeça, né, que vai carregar e transportar grãos. Então o braço, qual é o braço? Lá no centro de rotação, para saber essa cota. Então é uma variável de projeto também muito importante. Então vem comigo, vamos lá, tá bom? Vamos lá, mais um. Aí, ó, mais um. Beleza.
As mesmas velocidades translacionais e rotacionais em A são obtidas no ponto C. A velocidade de todas as outras partículas da placa é a mesma como foi originalmente definida, e na medida que as velocidades são afetadas, a placa parece girar em torno desse centro instantâneo. Para tu fazer isso, pega um ponto, tem o ômega, tem o vetor A, traça 90 graus, passa uma linha reta e lá num ponto, sabe-se lá onde, vai ter o mesmo ômega. E aí tu consegue determinar esse R como sendo VA dividido por ômega. Onde é que esse ponto, especificamente, ele vai ter o quê? Uma ligação com outro ponto do teu corpo. E aí vem no slide aqui que tu vai entender. Ó, exatamente isso aqui, ó. Se tu tem dois pontos, com um vetor para lá e outro para lá, faz as duas perninhas. Puxa 90 graus, reta. Puxa 90 graus, reta. Bateu lá, centro instantâneo de rotação. O que acontece se esse cara está paralelo com esse cara? Tu não tem centro instantâneo, então a velocidade angular é zero. E aqui é a mesma coisa, tu tem dois bichos em paralelo, 90 graus, traça, 90 graus, traça, une as duas pontinhas, beleza. Se esse vetor VB é igual a VA, isso aqui fica em paralelo, o teu centro instantâneo é no infinito e a velocidade angular é zero. Então, de novo, pessoal, vem cá. Este slide, anotem, sério, anotem, escrevam, entendam, é extremamente importante este slide. Se os vetores de velocidade são paralelos, o centro instantâneo de rotação é no infinito e a velocidade angular é zero. E se os módulos das velocidades aqui, ó, são iguais, o centro instantâneo de rotação também é no infinito e a velocidade angular é zero. Cara, isso aí cai em todos os concursos que fala sobre dinâmica. Caiu dinâmica, caiu isso aqui. É certo, tá bom? Se a velocidade em dois pontos é conhecida, tu consegue fazer uma traçada através das perpendiculares. E se os vetores são perpendiculares, mas diferentes, tu faz essa traçada aqui e tu acha o centro instantâneo, ok? Então esse slide é fundamental, tá bom? Vamos dar mais um passinho, mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. Mais uma, beleza. Aqui, centro instantâneo de rotação, movimento plano. Basicamente aquilo que eu já tinha falado, já tinha mostrado para vocês. Vou pegar aqui uma coisinha aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui, pode ser. Aqui, ó, tem minha coisinha, né, minha plaquinha aqui, né, minha barrinha. Beleza, à medida que esse bicho de baixo vai para frente, o de cima vai descendo. Então nós temos o quê? Um movimento plano e existe um ponto central aqui que é como se estivesse rotacionando toda essa galera, que é o nosso centro instantâneo de rotação. Então é justamente isso, pessoal. Vem comigo. Centro instantâneo de rotação fica na interseção das perpendiculares ao vetor velocidades através de A e B. Então existe, ó, passo 90 graus, retinho. Passo 90 graus, retinha. Juntou, C. Beleza. Aí tu tem um ômega. Esse ômega tem a ver com esse ômega, que tem a ver com esse ômega. Por quê? Porque tá todo mundo rigidamente conectado. Corpo rígido. E aí tu tem um θ. E aí tu tem um L. Tu tem o VB e VA. Beleza. Para achar o nosso ômega, VA dividido por AC, ou seja, VA dividido por L cosseno θ. E o VB, faz as continhas, é igual a VA tangente de θ. As velocidades sobre todas as partículas na haste são como se fosse girada em C, a partícula no centro de rotação tem velocidade zero, a partícula coincidida com o centro de rotação muda com o tempo e a aceleração da partícula no centro instantâneo não é zero. A aceleração das partículas na placa não pode ser simplesmente determinada se a placa estivesse simplesmente girando sobre C. E o traço do local do centro de rotação do corpo é o centrodo do corpo e do espaço é o centrodo do espaço. Tá, não entendi bosta nenhuma. Seguinte, magrão, pausa o vídeo, faz as suas anotações e com muita calma presta atenção no que eu vou te falar. Cara, quando tu tá pilotando um carro, tu esterça o volante e as rodas fazem o esterçamento. E o giro no teu volante não é o mesmo das rodas, existe uma diferença aí. Só que mais do que isso, a roda gira para cá, mas todo o teu veículo lá no CG da carroceria não gira no mesmo ângulo, que é o que está sendo mostrado aqui. Cara, é o seguinte, a placa não gira sobre ela mesma. Se tu imaginar uma carroceria vista de cima, ele não gira sobre si mesmo. As rodas fazem um esterçamento, geralmente muito maior do que todo o veículo, certo? Então, quando tu pega um veículo muito largo, com uma distância, uma largura, né, uma distância entre as duas rodas muito largo, um veículo largão, tu precisa de um espaço de manobra muito maior, teu centro espacial precisa de espaço.
Agora, quando tem um veículo bem pequititinho, bem menor, com menor largura, o teu centroide espacial fica mais próximo do centroide corporal e tu pode fazer uma manobra mais curta, com menos amplitude, né, de raio de curvatura, ok? Então, isso é muito importante no estudo de manobras, tá bom? É isso aqui que identifica o que? A necessidade de um veículo como um ônibus conseguir fazer uma manobra numa rotatória. A rotatória tem que levar em consideração a largura do ônibus. Não só o comprimento do ônibus, mas a largura de frente dele. Traseira também, mas de frente dele para poder fazer a manobra. Tem que ser calculado através do centro instantâneo de rotação. Aliás, o centro instantâneo de rotação vai dar o quê? Justamente na tua rotatória vai dar o raio da tua rotatória em relação ao centro da pista. Tem que ser calculado isso, senão o ônibus não faz a manobra direito ali dentro. Certo? Então vamos lá. Voltando para a nossa bielinha, manivelinha de novo, mesmo esqueminha, tá? Os mesmos dados, tudo igual, sentido horário rotacionando para cá, 2000 RPM, tudo bem direitinho, tá bom? Vamos obter a velocidade em B a partir das informações dadas da rotação da manivela. Vamos obter ali os vetores de velocidade. O centro instantâneo de rotação é na intersecção das perpendiculares às velocidades através de B e D. Ou seja, utilizando essa técnica, nós vamos conseguir, por isso tem o ponto G, nós vamos conseguir determinar o que a gente calculou antes, utilizando o triângulo, né? Ou seja, o triângulo das velocidades, utilizando a trigonometria, e aqui a gente pode utilizar essa marotagem aí do nosso centro instantâneo de rotação. Vem comigo que é bem legal isso, tá? Determine tudo, né? E calcule a velocidade com base na rotação. Então agora, depois que tu fez 5 vezes daquele jeito, agora tu vai fazer 5 vezes desse novo jeito, tá bom? Vamos lá, vem comigo, vamos lá. Então, utilizando, né, mais ou menos a trigonometria de antes, né, a gente precisa determinar o nosso VB e o nosso beta. Então a gente não consegue escapar muito de determinar o beta, é importante ter os ângulos internos lá da biela e manivela. E aí a gente consegue fazer uma trigonometria traçando do ponto, tem a perpendicular aqui, puxa para lá, tá lá o nosso centro instantâneo. Esse centro instantâneo vai depender, né, da nossa rotação da biela manivela, da nossa manivela. Então a gente vai conseguir determinar várias coisas. O centro instantâneo de rotação é na interseção, né? E aí a gente consegue obter, por exemplo, esses ângulos aqui, ó, gama B e gama D, né? E aí com isso a gente consegue determinar, por exemplo, o nosso 76,05, tá bom? Então a gente pode usar de novo semelhança de triângulos. E a gente tem daí o que? O comprimento BC e o comprimento CD, que vão dar justamente o que? Os nossos raios de geração, ou seja, vai dar justamente a nossa distância do centro instantâneo de rotação, que é aqui, né? E aí com isso a gente consegue determinar o ômega-BD de novo, bem tranquilamente. E também a gente pode depois obter outros, como por exemplo a velocidade V de D, tranquilamente, tá bom? Com os mesmos resultados de antes. Tu vê que essa solução aqui é mais clean, mas evidentemente ela precisa de muitas informações e de um desenho mais elaborado, mas é mais tranquilo do que a outra, ok? Tá bom? Façam esse exercício 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pausem o vídeo para fazer as tuas próprias anotações. Vamos mais um pouquinho na aula de hoje, vamos para a aceleração absoluta e relativa no movimento plano. Então, de novo, se na velocidade, né, vai ser justamente a soma da translação com a rotação, na aceleração, se eu pego o corpo, translada, rotaciona, continua a mesma coisa. Como a gente vai utilizar que a aceleração absoluta, né, de uma partícula vai ser dada AB como sendo AA mais ABA, ou seja, é igualzinho à velocidade, né? Por quê? Porque a aceleração é diretamente proporcional aos deslocamentos. Então vamos continuar aqui, né? Fazer o nosso triângulo de acelerações. E aí fica um pouquinho mais complicado, porque começa a entrar o quê? Os nossos produtos vetoriais. E aí nós vamos ter o quê? Que a componente tangencial é o produto vetorial do αk com RB de A. A nossa aceleração relativa BA normal ou radial menos ômega ao quadrado R de BA. Nós vamos também ter
a mesma expressão simplificada dessa forma, como sendo raio vezes alfa ou raio vezes ômega ao quadrado. Pessoal, isso aqui é exatamente o que foi dado lá no capítulo 11 cinemática, tá bom? Então tá bem tranquilo, eu acho que nessa altura do campeonato, dos estudos, vocês já sabem isso aqui. Tá, aceleração absoluta e relativa no movimento plano. Então nós temos o movimento plano, temos a translação e a rotação, temos a aceleração e a velocidade, determinar a aceleração em B e a alfa, né? Faz a nossa relaçãozinha, bem tranquilo, nós vamos utilizar isso aqui. Isso aqui é o futuro, tá, pessoal? Mais tarde, na próxima aula, na segunda parte, nós vamos estudar o mecanismo de 4 barras e vai ser exatamente mais ou menos esta configuração. Então faz aqui nosso quadrilátero de acelerações, né? Faz o nosso movimento, né? Nosso outro quadrilátero de acelerações, tendo como base a translação, e o outro tendo como base a rotação. Então nós saímos dos triângulos de velocidades e entramos nos quadriláteros de aceleração, tá bom? No fim nós temos, né, o movimento complexo que acontece desse deslocamento aqui, né, do ponto B indo até aqui a origem, tá bom? O resultado do vetor depende do sentido de AA e dos módulos de AA e ABA. Ok, sem grandes problemas. É necessário saber a velocidade angular ômega, senão tu não sai do lugar, isso é verdade, tá? Principalmente o pessoal lá em mecanismos, vai ser extremamente importante definir logo de cara a velocidade angular e logo depois a aceleração angular. Sem elas tu não sai do lugar, tá bom? Então a gente vai escrever o AB em termos igual a A mais ABA em termos das duas equações de componente. A gente vai utilizar justamente o quadrilátero, né, inicial. Vamos ter componentes em X. Vamos ter as componentes em Y. E aí vamos ter que resolver este sistema de equação para obter o AB e o alfa. Em alguns casos é mais interessante determinar a velocidade absoluta e a aceleração do mecanismo diretamente. E aí nós temos xa igual a L seno de θ e yb igual a L cosseno de θ, justamente pelas cotas aqui, pelo nosso triângulozinho. E aí a gente tem o VA e aí nós temos o VB, basicamente fazendo as derivadas. E o AA fazendo as derivadas de novo. Bem mais fácil, né? Por quê? Porque esta é a ideia, para quem vai fazer mecanismos, que existe uma metodologia passo a passo para determinar a análise cinemática das acelerações e das velocidades e das posições de um mecanismo. E para isso tu tem que definir o que? O vetor R, é o mais importante. O que é o vetor R? O vetor R é justamente o XA e o YB aqui desse nosso mecanismo. E a partir dele aplicar as derivadas. É simples assim. Existe o método das derivadas trigonométricas e existe o método utilizando a equação de Euler, que dá no mesmo. É bem tranquilo, tá bom? Perceberam que é bem mais fácil isso aqui do que os desenhos, né? Então, se tu definiu bem o que é esse R e o que é esse R, resolvido o problema. Ou seja, o que é o teu XA e o que é o teu YB, resolveu o teu problema, tá? Então, vamos de novo aqui para o nosso mesmo exemplo. Sistema biela-manivela, né? Do sistema do motor tem uma velocidade angular constante, tudo mais, tudo igualzinho que era antes. Mesma ideia antes. Vamos de novo. Então, vamos dar uns passinhos mais para frente. Tá aí. A aceleração angular da biela BD, ou seja, angular da BD, e a aceleração no ponto D é determinada justamente pelo quê? Pelo AB mais a tangencial mais a radial, o normal. A aceleração de B é determinada a partir da velocidade de rotação de AB. Então, a gente obtém essa AB a partir da velocidade de rotação. E as direções das acelerações AD, ADBD e ADBD, tangencial e normal, são determinadas através de geometria. Então vai cair de novo na trigonometria. As equações componente para a aceleração no ponto D são resolvidas simultaneamente, tanto para D quanto para a aceleração angular da biela. Vai dar um trabalhinho. Então vamos lá. Primeira coisa que se faz, desenho. Então tu vai fazer a aceleração angular da biela, BD, e a aceleração do ponto D determinada a partir desta relação. A aceleração de B é determinada a partir da velocidade de rotação de AB, que é a parte mais fácil. Tu vai pegar lá os 2000 RPM, converter, vai fazer a continha, vai chegar aqui, ó, alfa B igual a 0, porque esse cara é constante. Agora este magrãozinho é R ômega ao quadrado, resolvido,
3.289 metros por segundo ao quadrado, beleza? Aí tu consegue obter o AB, multiplicando pelos cossenos e senos, né, de 40 graus, por quê? Porque a gente fez utilizando a equaçãozinha, né? Só voltar aqui, ó. Aqui, ó. E aqui, tá? Essas duas aqui, tá resolvido. Essa aqui que a gente usa pro AB, tá bom? Bem tranquilo. Como eu disse, essa é a parte mais fácil. E agora, deixa eu voltar aqui. E agora, depois que a gente fez toda essa análise pro A e o B, agora a gente precisa vir para a nossa biela. E a biela, como sempre, é o nosso problema, né? Movimento plano, translação mais rotação. Tem que obter o AD, o ADB tangencial, o ADB normal radial, enfim, a partir da geometria, beleza? Vamos utilizar o nosso AD e vamos lá, né? A partir do nosso exemplo anterior, a gente pode obter já direto o ômega BD, que a gente precisa, lembra que eu falei que tu precisa do ômega para poder obter os alfas e toda a parte de aceleração. Precisamos do beta, e infelizmente aquele beta é extremamente importante para fazer o cálculo, né, de toda a cinemática desse mecanismo, né, dessa biela manivela. Então vai lá, substitui na equação, né, vai ter justamente a tua aceleração, lembrando que a aceleração sempre vai ser R vezes ômega ao quadrado, sendo R o nosso BD, bem tranquilo. Então a gente vai obter depois ali justamente o nosso ADB normal e o tangencial, bem tranquilo. A direção ADB é conhecida, mas o sentido a gente não sabe. E as equações devem ser resolvidas agora simultaneamente. E aí nós temos o nosso triângulo de aceleração que vira um quadrilátero, né? E aí temos que resolver componentes em X e temos que resolver componentes em Y. É uma verdadeira sopinha de letrinhas, dá um certo trabalho, mas a gente vai conseguir chegar no nosso alfa BD e nosso AD. Deu trabalho? Muito! Esse exercício realmente é difícil, ele realmente dá bastante trabalho, né? Então o que eu sugiro para vocês? Eu sugiro, obviamente, refazê-lo, né? Perceba que ele vem vindo, né? Então tu tem que fazer os primeiros 5 vezes, com bastante calma, vem devagarzinho, vai indo até chegar nesse 15.7, que é uma continuação do mesmo estudo. Então eu aconselho pegar uma folha à parte, fazer cada um desses exemplos com muita calma, tá bom? Bem bonitinho, com reguinha, faz na escala. Sério, pega e faz uma escalazinha na tua régua pro 7,5, faz uma escalazinha no 20, faz tudo em escala, bem bonitinho, papelzinho quadriculado, faz com bastante calma, que tu vai conseguir resolver. Sendo que a parte mais difícil, evidentemente, na minha opinião, é aqui, essa parte final, que tem esse quadrilátero das acelerações, que é um triângulo das acelerações, mas daí essa daqui tu faz por Pitágoras aqui. Então, realmente fica um pouquinho mais complicado para resolver. E então resolver esse sistema simultaneamente, deixando tudo em função de alfa, BD e AD, ok? Esse aqui é um exercício bem difícil mesmo, tá bom? E este aqui é o famoso exercício do mecanismo de 4 barras. Só que, né, pessoal, para a gente não estender muito a aula, para não ficar muito pesado, este exercício nós vamos continuar na próxima aula, ok? Então, a partir desse exemplo, a gente vai seguir até o final. As partes mais importantes é o biela manivela e é esse mecanismo de 4 barras. É isso que, assim, ó, exemplifica a cinemática de corpos rígidos, tá bom? Então, pessoal, estudem, estudem, estudem. Façam as suas próprias anotações e assistam o vídeo, né? Vou deixar um cardzinho aí. Assistam o vídeo de cinemática do capítulo 11 de novo, ok? Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? E até o próximo vídeo.